CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Todos que estão presentes, as boas-vindas. Também aos internautas que estão de casa nos assistindo, que sejam bem-vindos à nossa reunião em nossa casa de amor. Vamos dar alguns avisos para iniciar a nossa reunião. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Tem vários horários de estudos, vários dias, vários horários nesses dias, e que é para todo mundo estudar. Então, basta escolher um horário e vir para estudar com a gente. São muito bons os estudos, muito esclarecedores, nos ajuda muito no nosso equilíbrio e na nossa evolução espiritual. Precisamos conhecer a doutrina espírita para sabermos como dirigir também a nossa vida e como progredir. E é através do estudo que vamos receber esses esclarecimentos. A nossa casa mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece aos sábados, de 8 ao meio-dia. As mães e as crianças chegam, tomam o café da manhã, vão para a sala estudar, estudam os livros dos Espíritos e almoçam e retornam aos seus lares. Nós também assistimos em torno de 400 famílias com cestas básicas, ajuda de remédios, o que elas precisam, a casa procura atender na medida do possível, ajudando. E quem quiser conhecer a nossa obra social e também fazer parte como voluntário, é só procurar os dirigentes no final da reunião, que eles irão dar a devida orientação. Nós vamos comemorar 4 anos no dia 12 de outubro, no dia 12 agora de junho, é aniversário da nossa casa. A nossa casa foi fundada no dia 12 de junho de 2018, portanto, completará agora no dia 12, 4 anos. E nós vamos comemorar na reunião, após a reunião das 17 horas. Então, quem quiser vir, estão todos convidados. E será feita a palestra comemorativa pelo presidente da nossa casa. E quem quiser também ajudar trazendo um pratinho de salgado, será bem-vindo, mas não deixe de vir, o importante é a comemoração. Terá bolo para todo mundo. Se não puder trazer o pratinho de salgado, pode vir à reunião, pode vir, que vamos comemorar. É com muita alegria que nós estamos comemorando esses 4 anos de trabalho, de estudos, e dando bons frutos aí para nós, para todos nós que aqui frequentamos. Recebemos muito dessa casa, dos guias espirituais da nossa casa, somos todos assistidos e temos muita ajuda deles. Então, é com alegria que vamos comemorar no dia 11, sábado, após a reunião das 17 horas. Estão todos convidados. A nossa palestrante de hoje é a Dália Teixeira. Ela irá nos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. E a nossa Malu, na hora da sustentação dos passes, ela irá comentar a lição 70 do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel. Quem tiver com o celular ligado, por favor, desliguem os celulares para não atrapalhar na reunião. E quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado aí após a reunião,
que será devidamente atendido por alguém capacitado para isto. Vamos fazer a leitura da nossa página de início para fazermos a prece do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 70, Poderes Ocultos. E onde quer que ele estava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 56. E Emmanuel nos diz assim: não raro surge nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enche-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constitui belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo familhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda que o Mestre Divino oferece melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curasse de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a vida aos cegos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor, no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, tratando-se dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que, antes do nosso, permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Vamos, então, voltar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma tarde nesta casa de amor para o estudo do Teu Evangelho. E te rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos de paz, de luz e de amor para todos nós. Ajuda-nos na compreensão. Te rogamos que abençoe a Dália, dê inspiração a ela, que o altivo a ajude. Abençoe a Malu também, que vai fazer os comentários. Que o Teu amor envolva, inspire e ajude. Ajude a todos nós, Senhor. Todos nós precisamos muito de Ti. Te pedimos que permaneça conosco e ajuda-nos. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome do altivo e da coluna de espíritos diretores da nossa casa, que possamos dar por iniciado na nossa reunião desta tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, eu vou ler aqui o capítulo 9, o item 7, Bem-aventurados mansos e pacíficos, para que a Dália possa nos esclarecer. A paciência.
A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflinjais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória, é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem um instrumento de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Passamos a palavra para a Dália, para ela poder nos conduzir o pensamento. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e que sejam sempre as nossas primeiras palavras de agradecimento a Jesus, o Mestre de amor e de luz, pela oportunidade que a gente está tendo nessa reencarnação de conhecer a doutrina espírita, como a nossa Conceição falou, que nos oferta com muitas obras, né? As obras de Kardec, as obras complementares, para que nós possamos entender melhor a nossa vida, para que nós possamos entender melhor a situação que se passa conosco e ao nosso redor. O estudo de hoje é a paciência. Aí eu me lembrei, quando eu estava estudando, eu falei, aquele pessoal vai ter que ter muita paciência hoje. Então, a prática da paciência vai começar, né? Ou vocês terem a paciência de me escutar e de me acolher, não é? Porque a paciência, ela requer acolhimento do outro. E a gente vai iniciar com uma fala do Mestre Jesus, que é uma anotação de Lucas, quando ele fala assim: é na nossa paciência que ganharemos nossa alma. É na nossa paciência que ganharemos nossa alma. Isso é uma anotação a fala de Jesus que está lá em Lucas. E como o título é a paciência, nós nos lembramos da oração que é muito falada nas Irmandades Anônimas, mas que é uma oração assim belíssima para todos nós. Chama-se a oração da serenidade, porque o tema é paciência. Para a gente ter paciência, nós temos que ter serenidade. Diz-nos a oração desta maneira, ela na íntegra, que é falada quando se começa uma reunião nas Irmandades Anônimas, eles sempre abrem a reunião com esta oração. Diz-nos assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Aí a oração da Irmandade continua: vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades com carinho para a paz, aceitando este mundo cheio de percalços como ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei razoavelmente ser feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra vida. Amém.
Então, essa é a oração da serenidade, que nós precisamos muitas vezes falá-la diariamente, recitar como um poema, para que a gente possa encontrar a paciência. Aí a gente fala assim, perdi a paciência. Aí a gente sabe que aquilo que a gente não adquiriu, a gente não perde. Então, quando a gente tem paciência, a gente não a perde. É porque nós, é uma virtude, né? É uma conquista a paciência. E o nosso querido Chico traz para nós um registro muito interessante, uma história. Ele fala assim para nós: a paciência é registrada nos céus. Jesus fora visitar doentes em companhia de Simão Pedro, nos arredores de Betânia. Quando a noite desceu sobre a região, prenunciando chuva, porém era preciso voltar a Cafarnaum, onde Pedro residia. Pedro, notando o cansaço do mestre, diminuiu a marcha. Ao avistarem um ponto de luz no caminho, pensaram ser uma pousada e dirigiram-se para lá. Um homem rude atendeu à porta da casa, que era uma espécie de cassino mantido por jogadores. Mas, mesmo assim, Simão Pedro implorou abrigo para si e para o companheiro. O homem respondeu que a casa somente dispunha de um leito largo, formado por almofadões, e caso aceitassem, poderiam descansar por uma noite. Algumas horas depois, ao entrarem no quarto para dormirem, um dos jogadores, exclamando se porventura eles teriam acolhido 2 vagabundos, sugere aplicar uma surra em um deles. E arrastando Simão para fora, lhe aplicou golpes. Simão aceitou com paciência e, voltando para o quarto a choramingar, narrou a Jesus o acontecido. O mestre lhe disse: conserva a paciência, Simão. A paciência é uma luz perante o Pai Celeste. Jesus ajeitou Pedro nos almofadões de outro lado, mas decorridos alguns minutos, os jogadores acharam injusto castigar apenas um deles. Simão foi arrancado de novo do recanto em que dormia, tomando várias bastonadas que lhe machucaram as pernas. Voltando à cama, a lamuriar, Jesus repetia: Simão, tem paciência. A paciência é registrada nos céus. A caminho de Cafarnaum, o mestre, quebrando o silêncio, disse a Pedro: Simão, pense em nossos compromissos. Você foi agredido, apanhou e sofreu, mas é justamente assim que o Pai que está nos céus manda tratar os seus seguidores. Nisso, Simão lançou em Jesus um olhar estranho e disse contrariado: é por isso, mestre, que vós os tendes poucos. É a paciência, não é? Os seguidores da paciência, né, como Jesus está falando aqui, são poucos. Porque normalmente a gente, por qualquer motivo, e às vezes sem motivo, a gente perde a paciência. Mas a gente, estudando sobre esse assunto, a gente encontrou
é uma fala além da paciência. A paciência e a resiliência, desculpem, são dois instrumentos que nós podemos caminhar com ele. Mas o que é a paciência? A paciência é quando você faz de tudo que poderia fazer dentro daquela situação. Você buscou tudo, você fez tudo, é a partir daí que começa a paciência. Quando você buscou tudo que você poderia buscar, quando você fez tudo que você poderia fazer, é a partir daí que você começa a desenvolver a paciência. Tem pessoas que acham que paciência é você cruzar os braços e ficar aguardando a solução daquela situação. Isso não é paciência. Isso é acomodação. A paciência tem que ser ativa. Você necessita de buscar, de procurar agir dentro de tudo. Quando você aguarda, você entrou no comodismo. A paciência não é comodismo. A paciência é ativa. E a resiliência? A resiliência, né, que são duas virtudes que caminham juntas, uma não caminha sem a outra. A resiliência é você saber lidar com todos os obstáculos, com todas as situações que você vai encontrar em sua caminhada. Os imprevistos, os obstáculos, os desafios, isso é saber lidar. Saber lidar com isso é resiliência. A gente sabe lidar com isso? O que a gente, quando acontece alguma situação para nós, como é que a gente faz? A gente se acomoda ou a gente busca algo que nos possa tirar daquela situação? É a partir daí, como eu já falei, que começa a paciência. E a resiliência é quando você aprende a lidar. Porque a vida, como o Evangelho fala aqui, no item de hoje, ele fala assim, a vida é difícil. Se a gente já sabe que a vida é difícil, nós precisamos encontrar mecanismos para quê? Para que ela se torne melhor. Aí entra a oração da serenidade. Aí é quando entra a oração da serenidade, que na paciência nós deveremos usá-la constantemente, quando ela diz para nós, não é? Senhor, ajuda-me a aceitar aquilo que eu não posso modificar. Mas antes de aceitar aquilo que eu não posso modificar, eu já busquei mecanismos para mudar a situação. Normalmente, nas nossas dores e nas nossas angústias, a gente fica impaciente. E por que a gente fica impaciente? Porque dentro daquela situação que nós ficamos impacientes, nós esperávamos um resultado e veio outro. Porque a gente planeja, não é? E quando aquele plano ou
atitude não nos agrada, nós entramos em quê? Em dor. É a mesma coisa a incerteza. A gente tem certeza da vida? Ninguém. Nós não temos certeza na vida. Nós não temos certeza na vida nos relacionamentos. Nós não temos certeza da vida no nosso emprego. Nós não temos certeza da vida da nossa morte. Essa é a história mesmo da pandemia. A gente tinha certeza disso na vida? Não. Então, se a gente sabe dessas incertezas da vida, que a gente planeja, a gente tem que ter a certeza que pode não sair de acordo com aquilo que a gente espera. E aí a gente entra na preocupação. O que é preocupação? É a gente se preocupar com alguma coisa antecipadamente. Quando a gente vai para a preocupação, a gente corre da ação. Olha, preocupação. A preocupação, né? Se a gente ficar na preocupação sem a ação, uma não vive sem a outra. Eu me preocupo, mas eu ajo. Eu tenho uma ação para aquela preocupação. Se a gente ficar parado, a gente vai entrar aonde? Na impaciência. E o que é a impaciência? A impaciência é um alerta para nós em relação à paciência. Quando chega a impaciência, pode ver que é um sininho que está tocando em nós para nos alertar de algo. E o que essa impaciência quer me alertar? Ela quer me alertar sobre o quê? Sobre a dor? Nós precisamos estar alertas a isso, né? Tipo, a impaciência vem e me alerta que eu estou com alguma situação a nível físico que não está bem. Então, a impaciência com a dor de cabeça, com o mal-estar, ela vem para me alertar. Para quê? Para que eu me movimente, para que eu entre em ação, buscando o médico. Aí eu busquei o médico, fiz todo o tratamento que o médico mandou. Aí eu tenho o quê? Que ficar paciente, aguardando o resultado daquela situação. E aí a gente entrega, não é? A gente entrega a Deus, a gente entrega aos amigos espirituais a nossa situação. Na yoga, eles têm um ditado que é muito interessante. Eles falam assim para nós: entrego, confio e agradeço. A gente entrega. Quando o nosso filho está com alguma situação, a gente entrega. A gente entrega a Deus as nossas dúvidas. A gente entrega a Deus as nossas preocupações. A gente entrega a Deus os nossos apegos. Se eu já fiz tudo, eu agora tenho que entregar. E eu confio, entrego, confio e agradeço. E eu confio. Eu costumava dizer para uma amiga minha lá do Leon Denis, né? Quando a gente falava sobre isso, eu falava assim para ela assim: Heloísa, entrego, mas você fica puxando, ó. Você não entrega, você fica puxando.
você não se dispõe a entregar. Eu confio desconfiando. Eu confio realmente? E eu agradeço. Eu agradeço pelas dificuldades que eu estou vivendo. Eu agradeço pelas oportunidades que eu tenho de progresso, porque o Evangelho diz aqui para nós, ó, a dor é uma bênção que Deus envia para os seus eleitos. Esquisito, não é? A dor é uma bênção. Mas quando eu agradeço a Deus por aquela situação ou pelaquela dor que eu estou passando, eu me acalmo, eu me pacifico. Mas quando eu me revolto contra aquela situação, aquela dificuldade, vem a impaciência para me alertar, para que eu busque o que é necessário para eu poder me pacificar. Quando o Evangelho fala para nós sobre isso, né, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, isso ele está falando de quê? Da escolha das provas. Eu escolhi passar por aquela dificuldade. Só que a gente esquece, não é isso? Mas se a gente buscar pacientemente dentro de nós, nós que já estamos na doutrina espírita, nós vamos encontrar realmente o motivo daquela dor, daquela situação. O Livro dos Espíritos fala assim: o espírito faz sua escolha imediatamente após a morte? Ele fala não. Muitos acreditam na eternidade das penas. Nós já não acreditamos na eternidade das penas. Por isso nós escolhemos passar por aquela situação na qual a gente tem que agradecer a Deus e desenvolver as nossas aptidões. Por isso que Jesus fala para nós, é na nossa paciência que ganharemos as nossas almas. E ele continua e diz, já dissemos, é um castigo. Mas na 264, ele vai falar assim para nós. O que dirige o espírito na escolha das provas que ele queira experimentar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação pela natureza de suas faltas e para fazê-lo progredir mais depressa. Por isso que a dor é uma bênção que Deus manda aos seus eleitos. E ele continua, Kardec fala para... Kardec não, espírito amigo, e fala para nós. Portanto, não vos aflijais quando sofreis. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória dos céus. É interessante, não é? Então, entrego, confio e agradeço. Porque a escolha foi minha para passar por aquela dificuldade. E quanto mais eu ficar na impaciência, sem buscar algo para que eu encontre a paciência, a resignação, mais eu sofro. E ele continua e diz para nós, ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação pela natureza de suas faltas e para fazê-lo progredir mais depressa.
Uns podem, portanto, impor-se uma vida de miséria e de privações para tentar suportá-la com coragem. Outros podem querer experimentar as tentações da fortuna e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e mau uso que deles se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, finalmente, querem experimentar através das lutas que têm que sustentar. Aí ele complementa aqui, mas essas lutas não significa ser só no vício. Então, quando a gente faz tudo que deveria fazer, quando nós tomamos todas as providências dentro daquela situação, né, que é a paciência e a resiliência, nós com certeza encontraremos a paciência. E o espírito protetor, esse espírito amigo, continua dizendo para nós: sede pacientes. A paciência é uma caridade. Sede pacientes. A paciência é uma caridade. Quando a gente é paciente, que ele está dizendo aqui para nós estamos tendo caridade com quem? Em primeiro lugar, conosco. Você observa que muitas vezes você não é paciente? Quantas vezes no trânsito nós não somos pacientes? Mas se a paciência é uma caridade, eu tenho que ter cuidado comigo e praticar a caridade em primeiro lugar comigo. Porque quando eu pratico a caridade em primeiro lugar comigo, eu vou saber praticá-la com o outro. Um exemplo é no próprio trânsito. Se eu me indispor no trânsito, se eu cair na impaciência, o que vai acontecer? Às vezes acontece até mortes. Quantas vezes a gente já viu no trânsito pessoas que saem e atiram e matam o outro? Então eu tenho que ter caridade e pensar, bem, se ele está fazendo aquilo, se ele está ultrapassando, se ele está correndo, se ele está isso, aquilo, outro, de repente ele está dentro de alguma situação onde ele tem a pressa. Eu já vi muitas pessoas que quando uma pessoa o corta, ele sabe o que ele faz? Ele vai atrás da pessoa e faz o mesmo gesto que a pessoa fez. Então, ele está sendo caridoso com ele? Não. Porque nisso, ele pode acontecer o quê? Uma morte. Uma situação de dor. Então, para que eu possa ser caridoso com o outro, eu preciso ser comigo. E esse espírito amigo diz para nós que a caridade que a paciência também é caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada com o Cristo. Enviado por Deus, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Claro, claro. Você dá ali vamos dizer, você dá R$5 para o menino ali do sinal. Para a gente é muito mais fácil dar R$5 para o menino do sinal do que abrir o vidro e andar às vezes com um pacotinho de biscoito e dar para ele. Ou uma palavra. A caridade se expressa por palavras e por ações. Então, essa caridade
da nível financeiro, é muito mais fácil do que uma caridade aonde você precisa falar com o outro. Essa semana mesmo, foi segunda-feira, tinha uns pacotes de biscoito lá em cima, onde a gente dá aula, e eu falei assim para uma das pessoas que estava assistindo a aula, e eu vou levar um pacote de biscoito, porque o meu amigo pode estar no sinal. Levei o pacote de biscoito, o menino estava no sinal. Ontem eu levei de novo, mas ele não estava. Ele estava lá vendendo a bala dele, aí eu buzinei, abri o vidro, que ele até já me conhece. Ele falou: oi, tia, tudo bem? Eu falei: olha aqui, meu filho, para você. Eu falei: você está bem? Eu estou bem. Então, isso a gente também gostaria que fizesse com a gente. É a paciência de alguém nos escutar falando várias vezes o mesmo assunto. É a paciência da gente escutar o outro nos trazer a mesma reclamação de sempre. Porque um dia a gente pode estar no lugar do outro. Isso é paciência. Isso é caridade. Ele fala para nós, a vida é difícil. Esse amigo, esse espírito amigo, a vida é difícil, eu sei, se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acham nos ferindo, que acabam nos ferindo. Tem uma história da nossa querida Amália Franco. Ela vai falar sobre a paciência e ela traz para nós um fato verídico que ela própria viveu. E ela conta para nós assim: o doente que se queixava em desespero perguntou a Anália Franco, que lhe velava o leito: ela pergunta a esse enfermo, permite que eu leia para seu conforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? Deus me livre, gritou a enferma, cuspindo-lhe os pés. Ainda assim, as mãos abnegadas de Anália continuaram ajeitando-lhes os lençóis. Quero água, exigiu a doente. A amiga trouxe-lhe a água pura e fresca. De copo à mão, a enferma, no ímpeto, atirou-lhe todo o líquido na face. Água imunda! Como se atreve a tanto? Quero outra. Paciente e humilde, Anália Franco enxugou o rosto molhado e em seguida trouxe mais água. Grita a enferma: quero chá. Ao tomar, contudo, a poção, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Surge pequeno ferimento, mostrando sangue, e a enferma cai em crise de lágrimas. Chora, chora, chora e depois diz: Anália, se a religião espírita que você abraçou e é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que quiser. Anália Franco sentou-se, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a página intitulada A Paciência. No capítulo 9, que é o nosso de hoje, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e o benefício da água fluidificada.
A enferma, serenada, ouviu de Anália Franco os planos que arquitetava para o futuro, em benefício dos meninos abandonados na rua. No dia seguinte, ao despedir-se, a obsediada, em reequilíbrio, beijava as mãos de Anália e dava-lhe os primeiros contos de réis para começar a grande obra, que era a obra dos meninos de rua. A Anália Franco, como se sabe, foi a heroína da seara espírita paulista, que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas. Isso está no livro do Chico, A Vida Escreve. Olha a paciência. A gente tem paciência? Isso é para a gente refletir. E agora, na nossa mente, a gente pode começar a pensar, antes do estudo terminar, qual é o elemento da minha paciência que eu preciso trabalhar. Não busca todos, busca somente um. Não precisa buscar todos. Você vai ver que quando você trabalhar esse elemento para encontrar a tua paciência, nesse você vai acabar encontrando-a. Porque a impaciência vai vir e você vai buscar o remédio, como a Anália buscou. E o Evangelho continua dizendo para nós assim: o fardo que carregamos parece muito menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. O que é que Jesus falou? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. E ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, ele é leve. O maior jugo do Mestre Jesus era o amor. Se a gente pratica o amor, a gente encontra a paciência. Quando aquele irmão lá no trânsito nos deu uma fechada, se eu olhar para ele com amor, eu estou praticando a paciência. Eu não sei o que está se passando com ele. Eu não sei. Num dia desses, vou falar isso porque está dentro do estudo. Nós estávamos na casa do meu filho, íamos e vinha embora, né? E tinham 2 carros, tipo fechando a rua. E eu buzinei para ele, normal, buzinei. Porque eu queria passar, que era para ver se ele se desviava para que eu pudesse passar. Ele nem se manifestou. Eu buzinei outra vez, esperei um pouco, buzinei outra vez. Mais uma vez ele não se manifestou. Aí esperei, falei, ele deve estar fazendo alguma coisa com outro, ajudando, não sei o que ele está fazendo. Aí tempo depois eu buzinei de novo. Ele desceu do carro para me agredir. Então você vê, eu esperei com paciência, aguardei, e mesmo assim, ele saiu mesmo. A minha sorte, e para a infelicidade dele, é que meu filho estava no portão junto com um amigo. E aí ele veio, aí ele foi embora. Então, são essas coisas que nós precisamos estar atentos. O que está se passando com o outro. A impaciência nos leva a doenças.
A pesquisa diz que 60% das nossas doenças a nível emocional são causadas pela falta de paciência. A gente não tem paciência de esperar como a oração da serenidade nos diz. Viver um dia de cada vez. Trabalhar uma situação de cada vez. Caminhar com as dificuldades a cada dia. A gente quer se livrar daquilo. Nós não temos que nos livrar disso. A impaciência vem para nos alertar. Nós temos que buscar os elementos, todos os elementos que podem nos levar à paz. Para quê? Para encontrarmos a paciência. Afinal, lembra que eu já falei aqui no estudo atrás? Nós somos pacificadores. Nós precisamos desenvolver isso em nós. E o Evangelho continua dizendo para nós: a coragem, meus amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes que expiar o vosso passado. Lá no Livro dos Espíritos também tem uma questão que ele vai para nós, que ele vai falar sobre isso. Ele fala assim para nós: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Olha a caridade para conosco. Para consigo mesmo, ele encontra na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro. Aí os espíritos respondem: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que não necessitais. Quando a ultrapassais, sois punidos. Isso que ele está falando aqui, ó. Coragem, meus amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que vós e nada fez que pudesse ser reprovado. Nós nada fizemos? Tem uma pessoa que um amigo que gosta muito de falar isso assim para mim: Dália, quem planta vento, colhe tempestade. Se eu plantei vento e agora estou colhendo tempestade, eu preciso de buscar elementos para me proteger da tempestade. O normal é eu botar um guarda-chuva a nível físico, uma capa de chuva, umas botas. Mas a nível espiritual, a nível moral, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso buscar? Porque se fui eu que criei aquela ventania. É isso que o Livro dos Espíritos fala para nós. Ele fala: quando ultrapassais, sois punidos. É assim, contudo, a lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que ele diz, basta, evitaria a maior parte dos males pelos quais culpa a natureza. Então, a impaciência é uma virtude. A impaciência é
classificada por esse Espírito como caridade. Vamos tentar praticar essa caridade conosco mesmo. E ele continua e diz assim, vou ler outra vez. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes que expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Sede pacientes. Pacientes nas dores. Pacientes naquilo que a gente previu, que a gente escolheu. Paciente nas dores que nos chegam. É desenvolver mesmo essa paciência. Para quê? Para que a gente possa ter uma vida melhor. Se você observar, né, hoje a gente tem a cura aqui na nossa casa. Tem várias pessoas que chegam à casa com vários tipos de doenças físicas, emocionais, psicológicas. Aí você observa que cada uma tem um comportamento, não é? E às vezes a gente conversa com uma pessoa que está passando por uma grande dificuldade e ela diz assim, minha filha, Deus assim quis e eu aceito o que Ele me mandou, porque eu sei que vai ser bom para mim. Mas somos todos nós que dizemos isso? A grande maioria se revolta quando a dor chega. E para a gente não se revoltar, nós temos que andar junto. Paciência e resiliência. São as duas armas que a gente tem para buscar a paciência. E a nossa querida Maria Dolores, ela nos traz um poema, viu, Malu? Sobre a paciência na poesia. Eu falei da Malu porque ela gosta muito de poesia. Vinde a mim todos vós, os que sofreis. Disse o Senhor esta convocação num certo momento. Mas não retirou ninguém do sofrimento, mas explicou, e eu vos aliviarei. Consideremos, pois, nossas faltas. Reencarnação pede esforço, vida, paz e luz. Isso é a nossa querida Maria Dolores, né? E o nosso querido Gerson Simões Monteiro, né, que foi presidente da Rádio Rio de Janeiro, eu encontrei no site dele a oração para vencer a impaciência. Gente, eu juro para vocês que eu vou botar isso na minha carteira. Vou botar no meu carro, vou botar em vários lugares lá em casa essa oração. Oração para vencer a impaciência. E caso você precise superar a impaciência, ore assim. Pai de amor e de bondade, dai-me forças para suportar com paciência as provas por que passo. Ilumina minha alma para compreender o próximo que tudo faz para me irritar. Ajuda-me sempre, Senhor, a ficar calado na hora de qualquer conflito. Ampara-me a fim de não tomar qualquer decisão precipitada na vida e vir a me arrepender depois. E que eu tenha, Senhor, muita paciência
para perseverar na edificação do bem, mantendo a calma em todos os momentos da vida. Assim seja. Vou repeti-la. Para ficar, a gente sair daqui já arrumando algum elemento, buscando para a gente praticar a paciência. Pai de amor e de bondade, dai-me forças para suportar com paciência as provas por que passo. Ilumina minha alma para compreender o próximo, que tudo faz para me irritar. Ajuda-me sempre, Senhor, a ficar calado na hora de qualquer conflito. Ampara-me, a fim de não tomar qualquer decisão precipitada na vida e vir a me arrepender depois. Que eu tenha, Senhor, muita paciência para perseverar na edificação do bem, mantendo a calma em todos os momentos da vida. Assim seja. Nós agradecemos a Dália pelo estudo que ela nos trouxe, foi muito esclarecedor. Vamos convidar os médiuns que ocupem os seus lugares para passe. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos de paz, de luz e de amor para esse momento do passe. Abençoe os nossos médiuns, Senhor. Ampare a todos nós, que possamos receber tudo aquilo que estamos necessitados nesse momento. Fica conosco e dá-nos o amparo que precisamos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, aldeias ou cantos, depunha os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Marcos 6:5-6. Marcos, nesta passagem, diz que Jesus, por onde passava, os enfermos lhe rogavam a cura. Tinham certeza e fé genuína que seriam curados, quaisquer que fossem os males que os atormentavam, físicos, emocionais ou espirituais. A capacidade de cura de Jesus não tinha limites, nem geográficos e nem de pessoas. Não fazia acepções a quem buscava para libertá-los de suas dores. Jesus não visualizava nenhum método obscuro, nem poderes ocultos para curar. Nada disso. Ele mesmo dizia aos seus discípulos: quem tem fé fará o que eu faço e muito mais. O poder de cura de Jesus vinha exclusivamente do sentimento de amor e obediência a Deus. Esse sentimento o fazia se abstrair de si próprio, se entregando ao puro exercício de amor e benefício aos enfermos. A paixão e o amor de Jesus tinha pelo próximo e por Deus o preenchia de tal modo que até tocar suas vestes a multidão era curada. As mãos amorosas de Jesus alcançavam
todos e quaisquer que fossem as enfermidades. Assim sendo, cegos passavam a enxergar, paralíticos a andar, endemoniados, libertos. Nós, todos os discípulos de Jesus, é nosso dever que estudemos e nos enriquecemos de energias espirituais, sem, porém, jamais devemos esquecer do amor e do bem ao próximo, que vem em primeiro lugar, e que nada poderemos fazer sem o amparo dos nossos guias espirituais e a proteção do nosso Mestre Jesus. O ministério de Jesus nos deixou o legado do amor, que possamos exercer esse sentimento com altruísmo, bondade, paciência e fé e amor. Um dos principais requisitos é o amor. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. A paz de Deus esteja conosco. Graças a Deus. Vamos novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus, para agradecer a Ele as bênçãos dessa tarde. Senhor Jesus, Mestre querido, é com muita alegria em nossos corações que nós te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que recebemos nesta tarde de hoje, nesta casa de amor. Agradecemos a Ti, aos guias espirituais da nossa casa, ao altivo, que é diretor espiritual da nossa casa, e a todos que nos ajudam aqui, que sustentam essa casa espiritualmente, nós agradecemos. Mas ainda que te agradecendo, Senhor, nós precisamos te pedir, leve-nos para casa, sob a Tua proteção, sob o Teu amparo, sob a Tua paz. Que seja, em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que possamos encerrar a nossa reunião da tarde de hoje na nossa casa de amor. Que assim seja, graças a Deus.